Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal TechBase, compartilhando conhecimento novamente com vocês. É um prazer enorme estar aqui gravando mais um vídeo. Hoje eu começo uma série sobre certificações Microsoft, Windows Server 2016, para quem está procurando conteúdo de apoio para as provas, quem tiver interesse em acompanhar essa trajetória, é muito bem-vindo aqui no canal. Se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ajudar a crescer essa rede de compartilhamento de conhecimentos. E, bom, basicamente é isso. Vamos para o que interessa. Qual que é o nosso tema? O nosso tema hoje é Microsoft 70740. O que é essa prova? É a prova inicial, quando você quer se transformar em um MCSA, Windows Server, quando você quer se certificar como administrador de ambiente Windows Server. Você tem as provas de 2012, 2008, lá atrás, em 2003, quando eu comecei a fazer certificações da Microsoft. Então é um caminho longo, a gente sabe disso, é um caminho bastante desafiador. Para quem está começando agora com a área de infraestrutura, é algo muito complexo, difícil de se entender. Eu passei por isso, mas o conceito de infraestrutura a gente vai abordar aqui de uma forma mais simplificada, porém a gente vai explorar o conteúdo, a gente vai criar a máquina virtual, vai configurar, na verdade vai instalar, vai configurar o Windows Server, vai fazer o passo a passo para que você consiga, né, seguir o caminho aí das certificações. Então, antes de começar com o conteúdo, vou falar um pouco aqui da agenda. Hoje a gente vai falar de instalação do Windows Server. O que eu tenho dentro do meu ambiente para fazer isso? Né? Eu tenho duas máquinas físicas com Hyper-V instalado e a gente vai trabalhar sempre em cima de máquina virtual. A ideia é que no final dessa preparação a gente tenha conhecimentos de instalação de Windows Server, implementação de soluções de armazenamento, implementação do Hyper-V, implementação de containers de Windows Server, implementação de alta disponibilidade, manutenção e monitoramento do ambiente. São esses os tópicos que caem na prova, né? Que a Microsoft exige. E está cada vez mais complexa as provas. Antigamente era mais fácil, né? Eram somente opções de múltipla escolha. Hoje você já tem comandos de PowerShell, cenários. Eu tive cenários também nas minhas provas. Eu comecei lá atrás, em 2006, com toda a certificação do MCSE Windows Server 2003. Então, a gente tinha uma prova de cliente chata para fazer, que era obrigatório para virar MCSA do Windows XP. Ali você já começa a ver conceitos de GPO, monitoramento, e aí vieram as de 2003, né? Para a prova do MCSA era 290, 291, veio a prova 293, depois eu tive prova de rede, conceito Meu, era muito punk. Eu estudei muito para essas provas. Até saudosista aqui, achei um guia que me ajudou muito. Esse cara aqui, ó, Windows Server 2003, curso completo, tem mais de 1000 páginas. Esse aqui era do Júlio Batiste, era um cara que eu nunca mais tive informações do que ele faz, enfim, mas ele escreveu muitos livros, ele tinha um site com muitos treinamentos sobre TCP/IP, infraestrutura, Windows Server, e eu segui muito o material do Júlio Batiste, obviamente que os mocks da Microsoft, para poder me certificar. Hoje, a tecnologia mudou, tem muita coisa em nuvem, a Microsoft já coloca itens de nuvem, a gente vai abordar aqui em alguns pontos essa questão de nuvem. Não vamos fazer um hands-on tão focado em nuvem ainda, tá? Isso é um projeto a médio prazo aqui para mim, mas eu quero seguir todo o script da 740, 41 e 42, que é onde habilita você a ser um MCSA Windows Server, né? Então, basicamente, é o que você pode esperar deste material. É um guia de apoio para você que está estudando, começando agora, quer chegar ao nível sênior de administração de ambiente, quer trabalhar com isso, está na camada de Service Desk, quer ter uma evolução de carreira. Muito bacana. Isso é muito legal. Eu quero ajudar, eu quero fazer parte desse processo de aprendizado que você está aí buscando.
E se eu puder levar um pouco do conteúdo que te ajude 25% na prova, eu já vou ficar muito feliz com isso. Aí você vai perguntar, poxa, o Formiga está querendo vender algum curso. Não, a gente vai fazer completo, não vai ter propaganda no meu vídeo, de nada. Vai ser totalmente disponibilizado no YouTube para você acessar no momento em que você quiser. Quiser montar um laboratório, quiser tirar dúvida, pode me mandar mensagem. O canal está aberto. A minha ideia é ajudar você a chegar no objetivo da certificação. Por que isso? Né? Para a gente também não perder muito tempo aqui na gravação, eu tive muita ajuda lá atrás, quando eu comecei essa minha jornada, e eu sei o quanto é difícil. A gente tem que abdicar de muita coisa no meio do caminho. Eu paguei vários preços para conseguir me certificar nos produtos Microsoft, virar um especialista, um administrador sênior de infraestrutura. Hoje eu trabalho como arquiteto de soluções cloud, uma consultoria. Não administro mais ambiente, mas foi uma passagem muito bacana na minha vida, na minha carreira. Eu trabalhava em uma instituição financeira onde tinha um data center próprio, tudo era o Windows Server 2003, era de ponta, funcionava, tinha Exchange 2003, SQL Server, Windows Server 2003, Aracupal, Cluster. Então eu pude aprender muito com a ajuda de algumas pessoas também, né? E eu queria deixar um recado nesse vídeo. Eu não prometo não falar disso nos próximos, mas até para você que está entrando aqui, para conhecer um pouco do que a gente vai fazer, o que eu espero de você? Eu não espero dinheiro. Eu não quero que você me pague por esse conteúdo que eu estou colocando aqui. Eu quero de você um pouco do seu tempo. O quanto você quer dedicar do seu tempo para você se certificar na prova Microsoft Windows Server 70740. Se você não está disposto a sacrificar um período do seu dia, da sua noite para estudar, esse não é o seu lugar. Desculpa ser sincero, mas de fato esse não é o seu lugar. Eu busco por pessoas que tenham sede de conhecimento, né? Que queiram aprender e que consigam, com a minha ajuda e com a ajuda, obviamente, de outras pessoas, de outros materiais, evoluírem na carreira, né? A gente tem visto aí um movimento muito forte do mercado de contratação de especialistas em nuvem, e tem muita gente chegando sem ter o menor conhecimento do mundo on-premises, sem nunca ter vivido essa camada on-premises e não ter essa noção. Não quero de forma alguma menosprezar esses profissionais, mas a gente entende que um profissional sênior, ele não é dotado somente de conhecimentos técnicos numa plataforma específica, ele tem que ter uma bagagem, né? A senioridade ela vem com o tempo. E não, você pode ter o maior conhecimento do mundo, devorar o livro aqui de 1000 páginas que eu acabei de mostrar, saber de cor e salteado, mas se você não tiver bagagem, conhecimento de ambientes e de situações, você não vai conseguir se tornar um sênior. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui no decorrer do treinamento. Quero começar hoje falando um pouco sobre o meu laboratório técnico. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um Windows Server instalado na minha máquina, rodando o Hyper-V. Tá? Vou pegar aqui a versão para vocês avaliarem. Basicamente, não tem storage, tá? Então é um servidor parrudo no meu ponto de vista, tem 24 GB, para os meus laboratórios atende bastante, eu tenho quase 1 TB de disco para armazenar as minhas máquinas. É um AMD mais antigo, né? Tem, eu acho que 6 núcleos, se eu não me engano, esse aqui. O meu Intel tem, a minha outra máquina tem 32 GB e 8 núcleos. É um heptacore. Então, eu tenho duas máquinas que dá para elaborar bastante coisa aqui no laboratório, dá para fazer bastante coisa acontecer. Eu tive um problema nesse laboratório com os discos mecânicos, né? Deram pau por conta do tempo de uso, muita formatação, muito uso contínuo, e acabei substituindo por discos SSDs de menor volumetria, só que com maior performance, então os laboratórios vão ficar mais rápidos, tá? Para a gente começar esse treinamento, primeiro eu quero mostrar para vocês onde vocês vão conseguir as versões do Windows Server. Se você não tem a ISO de instalação do Windows Server, você pode ir direto no site da Microsoft, no Evaluation Center. Aqui você tem a possibilidade de baixar o sistema operacional por 180 dias, você pode utilizar, então é mais que suficiente para você poder estudar e se dedicar ali às suas certificações.
quando eu comecei lá atrás, eu estudava 2 horas no laboratório prático e muita leitura, né? Um livro que eu recomendo muito vocês lerem é o da Exame Ref, que é o 70740, está bem direcionado para essa certificação, tá? É um conteúdo bastante rico. Então, se eu posso recomendar alguma coisa nesse sentido, é esse livro da Exame Ref 70740 e a parte prática nos laboratórios. Isso é fundamental para você pegar ritmo, né, de implementação, administração, resolução de problemas do seu ambiente. Isso só vai vir com o tempo. Tá? Então, aqui no Evaluation Center, www.microsoft.com, aí você tem aqui em português Eval Center, Windows Server 2016, você pode baixar a sua ISO aqui, tá? Sem problema nenhum. Vai durar 180 dias e você vai poder fazer todos os seus laboratórios. Uma dica, não instale o Windows Server em português, tá? Você que está começando agora, tome muito cuidado com isso porque os conceitos são diferentes. Você não vai ter a mesma linguagem da prova. Normalmente as provas, outra dica também, façam sempre em inglês, porque é muito mais fácil de você guardar termos técnicos e não ter aquelas traduções esdrúxulas da prova, porque a tradução é ao pé da letra, não tem mudança de significado para que você possa entender em português. Então, eu tive muito problema na 70290, nem lembro se era 70, eu sei que era 290, a do Windows Server, a primeira prova do Windows Server 2003, que era de administração. Eu fiz em português e eu tive uma dificuldade muito grande na parte de tradução. É muito ruim. Aí com o tempo eu fui pegando um skill de leitura em inglês e comecei a melhorar essa questão para poder fazer as provas em inglês, tá? Isso é muito importante. Bom, tendo aqui o Windows Server 2016, você vai poder baixar na versão ISO. Você vai fazer um pré-cadastro aqui, nada muito complexo, tá? Vai preencher alguns dados, eu já estou com a ISO baixada aqui na minha máquina. Preencher os dados, você vai ser direcionado para a página de download e vai conseguir fazer o download do Windows Server 2016 para a gente poder instalar, tá? Então, basicamente, para a gente começar a nossa aula prática, né? Eu vou ter um gateway, vou até ligar minha máquina aqui. O que eu fiz com esse gateway? Eu instalei deixa eu até subir que me fugiu o nome agora. Um pfSense, para que ele fosse o meu roteador entre redes, né? Quando você fala em um laboratório de Windows Server, você tem várias possibilidades de redes que você precisa montar com roteamento e tudo mais. Então, eu acabei subindo o pfSense, achei muito mais simples. Tem muito tutorial na internet de como fazer essa instalação, de como fazer essa configuração e conectar duas redes. Se você não tem esse conhecimento, se você não adquiriu ainda esse skill da parte TCP, da parte de rede, comunicação, a minha recomendação é que você primeiro construa essa base e depois você volte para essa camada de Windows Server. Se você não tiver a base do que é rede, camadas de rede, TCP/IP, comunicação entre hosts, gateways, roteamento, eu recomendo você primeiro estudar esse tópico, né? Eu não falo sobre isso aqui no meu canal, e você pode procurar outros materiais aí na internet, que é bastante rico. E aí sim, depois que você tiver com essa base toda montada, você volta para essa camada de sistema operacional. Não adianta nada você ver um treinamento sobre sistema operacional e chegar no momento de criar uma rede e você não conseguir montar uma rede por falta de conhecimento de TCP/IP, endereçamento de rede, o que é um gateway, enfim, o que é um servidor DNS. A gente vai explicar, obviamente, aqui essa parte de resolução de nome, mas o conceito você já precisa ter. Tá? Isso é muito importante. Para chegar numa prova como Microsoft, você já tem que ter essa base, essa bagagem. Né? Então, se você já administra como administrador júnior um ambiente, é apoiado ali por um sênior, você já tem uma bagagem para começar a fazer isso. Tá? Mas basicamente a gente vai trabalhar com duas edições aqui, com a Standard e a Data Center.
É importante quando a gente fala de versões, você entender que tipo de recursos podem ser utilizados dentro de uma versão standard e outra data center. Né? Um erro muito comum que eu cometia quando eu era administrador de ambiente, eu não avaliava a questão de se eu instalo uma versão Enterprise, ou se eu instalo uma versão Data Center, ou se eu instalo uma versão Standard, né, na época do 2008, 2003. E isso pode impactar muito no licenciamento da sua companhia. Então é muito bom ter conhecimento sobre os modelos de licenciamento do Windows Server. Essa é uma dica também que eu dou aqui para você começar a buscar que tipos de licenciamento existem. Como é que eu posso utilizar isso, né? Como é que eu posso fazer essa instalação e respeitar o licenciamento que a minha empresa detém. Isso é muito importante, uma vez que você vai administrar esse ambiente, vai ser responsável pela criação de novos servidores, manutenções e tudo mais. Tá? A gente vai falar da versão Desktop Experience e a parte de Core, né, que é a parte de texto somente, o Server Core. Essas são as duas versões que o pessoal acaba utilizando bastante. O que muda de uma versão para outra? O Desktop Experience é essa versão aqui que a gente está vendo na tela. Eu tenho tudo de forma visual, eu posso clicar com o botão direito, eu posso clicar em propriedades, eu posso fazer tudo com o meu mouse sem nenhum tipo de problema. Tá? O que é a versão do Server Core? Tá? A versão do Server Core a gente vai instalar aqui também, mas basicamente, quando você sobe o sistema operacional, você só tem essa telinha aqui. Ó. Você faz tudo via PowerShell. Tem muita gente que acha glorioso trabalhar só com linha de comando, né? É legal, é bacana, dá para fazer muito mais coisa com script, né? Desenvolvimento do script para coletar informações, para setar configurações, padronizar, né? Automatizar também muita coisa. Eu gosto para isso. Quando o assunto é administração, eu gosto do visual. E não é nenhum demérito. Eu acho que a gente consegue fazer um bom trabalho tendo uma tela visual, né? Eu não critico quem ama o mundo open source, Linux, que gosta de fazer tudo na tela preta, mas eu fui doutrinado a administrar um ambiente de forma visual, de ver o que eu estou mexendo, né? Diferente daquela tela Matrix que você começa a ver um monte de código, você vai conseguir entender o que está acontecendo ali. Exige muito mais atenção, isso é legal, porque você fica muito mais ligado no que você está fazendo, evita distrações. Mas eu honestamente prefiro sempre administrar com um modelo visual. Isso é a minha opinião, tá? O que eu gosto de fazer. Uso muito script para uma série de coisas, mas não gosto de trabalhar com a parte de server core, tá? Uma coisa importante que você precisa ter em mente quando a gente vai falar de Windows Server é para que você precisa desse Windows Server? Qual vai ser a função dele dentro da rede? Né? O que ele vai se propor a fazer? Ele vai ser um Active Directory? Ele vai ser um Web Server? Ele vai ser um cluster para suportar uma aplicação? Ele vai ser um File Server? Um Print Server? Ah, Formiga, mas isso tem diferença? Tem, porque dependendo das funções que você quer utilizar, não vale a pena você usar um data center. Vale a pena você partir para uma opção standard. Ou vale a pena você subir um servidor, por exemplo, de server core e instalar somente as funções web. Isso ajuda, o servidor fica mais leve, você tem menos consumo de hardware, então você pode criar um servidor mais enxuto, dependendo da função que você for fazer. Tá? Era muito comum lá nos tempos de outrora, falando de antigamente, você ter um servidor com múltiplas funções. Você tinha Active Directory, com DHCP, com File Server, com Print Server, com tudo que você imaginar. Né? E qual que é o problema disso? Quando você quer fazer uma manutenção específica dentro de um File Server, que é algo simples, que não vai gerar nenhum tipo de impacto, você precisa esperar o horário de operação acabar, porque você pode impactar o sistema de impressão, entende? Você está com um único servidor fazendo tudo, então isso limita muito a sua janela de manutenção, né? Você fica muito limitado. Isso também gera um risco para a sua empresa. Quando você tem tudo dentro de um único servidor, se esse servidor cair, a sua empresa para. Você não fez uma segmentação desse ambiente.
né? Se parar o print server, eu continuo me autenticando, eu continuo acessando os meus arquivos, eu continuo mandando e-mail, só parou o print server. Agora imagina tudo isso dentro de um único servidor e esse servidor para a empresa inteira, né? E era muito comum isso no passado. E aí isso foi mudando, o conceito de virtualização ajudou muito, porque você consegue montar vários servidores e cada um tem uma função específica, né? Você conseguiu ter um modelo de administração descentralizado, né? Você faz por blocos. Então eu vou ter um bloco de servidores de DNS externos, eu vou ter uma estrutura de vários servidores Active Directory, vários servidores de file server, servidor de DHCP, servidores de print server. Então eu consigo fazer manutenções baseado nas verticais de cada servidor, né? Então isso é importante, a gente ter ciência quando eu for montar um servidor, qual vai ser a função dele. Eu preciso juntar essa função com outro servidor ou não, eu posso deixar apartado, o que é melhor, né? Isso só o dia a dia do seu trabalho vai poder dizer, a sua experiência sobre o seu ambiente. Tudo que a gente fala aqui é de forma genérica, é algo que você vai ter uma visão macro. Só que o dia a dia que vai te dizer de fato o que você vai fazer. Eu aprendi muito no dia a dia. Uma dica que eu dou também, se vocês querem evoluir como administradores de rede e terem total conhecimento daquilo que vocês administram, o que eu fazia? Eu criava ambientes similares dentro do meu laboratório, né? Eu criava ambientes muito similares. Eu tinha servidores de FTP, então eu criava um servidor de FTP com as mesmas configurações, com as mesmas estruturas de pastas, usuários, para poder testar acesso, testar disponibilidade. Eu administrava um Exchange 2003 em cluster. O que eu fiz? Eu baixei um sistema operacional OpenFile em Linux, eles emulam uma storage. Então eu subi um cluster 2003, instalei o Exchange 2003, fazia toda a administração ali baseado no cenário que eu tinha dentro do cliente que eu atendia. Isso me ajudou muito. Então isso é uma dica que eu dou para vocês, vocês podem utilizar também, né? Se você é um analista de Service Desk e quer conhecer mais sobre a estrutura que você administra, chama o administrador, bate um papo com ele, mostra o seu interesse em conhecer e vai simulando dentro dos seus ambientes um pouco do seu dia a dia. Assim você consegue aprender de forma natural, mais fácil, sabe? É muito mais didático e dinâmico. Beleza? Bom, que estratégia de virtualização você deve usar, né? Esse é o ponto. Eu tenho vários tipos de virtualização hoje no mercado. O VMware é o mais comum, líder de mercado. Aí eu tenho ambiente Citrix, eu tenho Hyper-V. Quando a gente começou lá atrás, nos estudos, a gente usava um cara chamado Virtual Manager, eu acho que era esse nome. Nem tinha toda essa robustez que hoje tem o Hyper-V. O VMware eu já usei bastante, eu administrava em ambiente VMware. Então, veja a trajetória de um administrador de rede, né? Ele não tem que conhecer só de Windows Server. Ele tem que conhecer basicamente de tudo que envolve essa camada da operação. Eu tenho que conhecer da camada de redes, eu não preciso ser um especialista, mas se você cuida dessa camada, sim, você vai precisar aprender. Mas se você também não cuida, você precisa conhecer para poder fazer um pedido coerente para o seu administrador de rede. Você tem que conhecer sobre virtualização para entender em qual plataforma o seu sistema operacional está sustentado. Conhecer um pouco de storage para saber onde você vai colocar esse servidor, se você precisa de discos de alta performance ou se você precisa de discos de baixa performance, se é um servidor de homologação, se é um servidor de produção, se é crítico, se não é crítico, se é somente um servidor de WSUS, de atualização. Então, conhecer também esse ambiente de virtualização é muito importante para você poder entender como o seu ambiente vai funcionar. Hoje, é muito raro você ver um sistema operacional de produção dentro de uma máquina física, a não ser que seja por um ponto muito, muito, muito específico. Na sua grande maioria, 99%, você sempre vai encontrar uma camada de virtualização. Seja ela Citrix, seja ela VMware, seja ela Hyper-V. Tá? Isso você tem que ter em mente. Bom, requisitos mínimos de hardware. Isso aqui é sempre um ponto de conflito, né? Quando a Microsoft fala requisitos mínimos de hardware, ela não está dizendo que o seu servidor vai rodar bem com esses requisitos mínimos. Quer dizer que o setup do Windows Server vai identificar se esse requisito mínimo existe ou não, tá?
Então vamos lá. Eu tenho um requisito mínimo de um processador de 1.4 GHz, 64 bits. Eu não tenho mais plataforma 32 bits acho que desde o Windows 2008, salvo engano. 2008 R2 já passou a ser 64 bits. 512 megas de memória. Que servidor hoje roda em alta performance com 512 de memória? Então você que está começando agora, o requisito mínimo ele é um passo inicial para que o sistema operacional comece a funcionar dentro do seu ambiente, tá? Mas a partir do momento que você colocar qualquer função dentro dele, ele vai exigir mais recursos. Isso é natural, tá? É absolutamente normal. Espaço em disco mínimo de 32 GB numa unidade SATA ou compatível. Eu estou olhando para a tela, gente, porque o meu step by step do curso está aqui, tá? Adaptador de rede, é óbvio que eu preciso ter uma rede para poder me conectar, né? Colocar esse servidor para funcionar. Um monitor para você ter visualização, teclado, mouse, acesso à internet. Então aqui ele até coloca um ponto de 32 GB de espaço disponível, deve ser considerado o mínimo absoluto. Ou seja, você não instala o sistema operacional sem esses 32 GB no mínimo. Tá? Você tem que ter um disco no mínimo de 32 GB. A gente sabe que a tecnologia evoluiu muito e isso não é mais problema. Então, por isso que esses requisitos eles são facilmente vencidos. Tá? A gente consegue fazer uma instalação normal. Eu, pelo menos, tenho pegado muito com 4 GB de RAM, 4 processadores, isso é o mínimo, tá? Com 100 GB de disco, enfim. Isso pode ser uma questão de prova, né? Até um ponto importante. Quando a gente fala de uma instalação de Windows Server 2016 numa máquina virtual com processador single core e 512 MB de memória, ele vai falhar, tá? No entanto, você pode colocar mais memória para a instalação e reduzir essa memória depois para 512. Eu normalmente começo as minhas máquinas com 1500 megas, né? 1,5 GB de memória para poder fazer ele funcionar. Então, para você que vai fazer um laboratório, às vezes você não tem um hardware parrudo, você pode começar com a configuração mínima e aí você vai ajustando de acordo com o que você necessita, tá? Então, eu entendo que no dia a dia de produção você tem essa capacidade de subir o Windows Server com uma potência muito grande, mas no laboratório você fica um pouco limitado por conta do seu hardware. Isso é uma outra dica que eu dou também, que eu passei por isso. Quando eu comecei a estudar, eu tive a possibilidade de tirar minha habilitação. Minha mãe queria me pagar a habilitação e eu não tinha carro, não tinha dinheiro. Eu ganhava R$ 900 por mês fazendo monitoramento de ambiente, eu era analista NOC. Então, assim, eu não tinha a menor pretensão de ter carro. Então, por que eu queria uma habilitação? Eu não tinha essa pretensão. E ao invés de pegar a habilitação, eu pedi para minha mãe comprar uma máquina um pouco mais parruda. Eu tinha vários Frankenstein em casa, né? Tinha notebook fudido, tinha um IBM lá, tudo cagado também, um Pentium 4. E aí eu pedi uma máquina para minha mãe, ela me deu essa máquina. E aí meu laboratório ganhou mais corpo e eu consegui evoluir os meus estudos. Então, quando eu falo, todo mundo tem um preço a pagar para adquirir conhecimento. Um dos preços foi esse. Eu fui tirar minha habilitação com 30 anos de idade, porque eu primeiro me dediquei aos estudos. Primeiro me dediquei a ganhar conhecimento para poder evoluir na minha carreira. Né? É fácil? Não é fácil. É difícil pra caralho. É muito complicado. Você vai depender de pessoas que queiram te ajudar. Você vai precisar ter humildade para que as pessoas também te ajudem. Então, e vai chegar um momento que você vai se sentir tão foda, que é nesse momento que sua carreira começa a cair. Então, se você não começar a prestar atenção no seu comportamento quando você começar a atingir o ápice, você pode sair da senioridade para um nível de service desk novamente e acabar nem percebendo. Então, eu passei por isso. Eu passei pelo momento onde eu me senti o fodão, eu resolvia todos os problemas do ambiente, eu gerenciava tudo, o ambiente era meu e ninguém tocava. E foi quando eu comecei a perceber que daí eu tive um grande problema de aprendizado. Eu não consegui mais evoluir, porque as pessoas não queriam me ajudar. Você fica arrogante, você fica metido, as pessoas não vão mais querer te ajudar. Então, ter isso em mente, né? O preço a se pagar, a humildade lá na frente é sempre importante. Mas voltando aqui ao tópico, né? Falando um pouco aqui ainda da parte de instalação, vamos fazer um hands-on aqui na prática.
ficar falando muito de teoria é complicado, né? Eu não gosto muito não. Bom, sem muitas delongas, vamos começar aqui com a nossa parte prática, criando um servidor virtual e fazendo a instalação do Windows Server para vocês acompanharem um pouco, né, desse processo. Eu tenho aqui uma máquina física com Hyper-V, que é o meu virtualizador padrão. Como é que eu chego no meu Hyper-V? Vou aqui no iniciar, Windows Administrative Tools, Hyper-V Manager. Eu vou clicar sempre em cima do nome do host, tá? Aqui, ó. Vou dar um novo Virtual Machine. Essa parte é só mostrando o começo da criação, nada de importante. Eu vou definir aqui a nomenclatura do meu servidor, SRV Tech Embase AD01. Por que AD01? Porque é o meu primeiro servidor. Eu vou criar um Active Directory nesse servidor. Então eu vou fazer uma instalação do Active Directory, criar os meus usuários, estrutura de grupos, unidades organizacionais, estrutura de GPO, deixar ele redondo, bonitinho, para que os outros servidores possam entrar na rede e a gente começar a fazer a expansão dessa rede com outros servidores e outras funcionalidades, tá? Eu vou escolher o local onde eu quero armazenar esse servidor. Basicamente, dentro de um ambiente de produção, você vai ter discos aqui, né? São discos atachados de storage. Você vai criar suas máquinas virtuais dentro desses discos. Esses discos ficam dentro da storage, então, consequentemente, sua máquina virtual vai para dentro da storage, tá? E isso é interconectado através de fibra ótica. Tem empresas que utilizam o modelo iSCSI, que é o conectado por rede, né? A storage tem as saídas de rede gigabit, você cria um throughput com todas as placas, liga no switch, e aí você tem uma saída de rede para o switch conecta no servidor. Então você consegue apresentar os seus discos através de iSCSI, Fiber Channel, para poder colocar os seus servidores dentro de uma storage. Se eu não tenho uma storage, eu tenho discos locais. Eu tenho armazenamentos locais onde eu vou colocar os meus servidores. Nesse caso aqui, o meu são armazenamentos locais, tá? No volume aqui, ó, eu vou criar uma pasta chamada 740, que é o curso, né, da prova. E aqui eu vou criar o nome da pasta que vai hospedar o servidor, SRVTech AD01. Feito isso, seleciono a pasta e vou para a próxima etapa, né? Eu quero armazenar minha máquina virtual. Se eu não marcar essa opção, deixa eu até copiar aqui, ele vai para o default do Hyper-V, que normalmente fica configurado para o C2 pontos. Você não vai querer configurar sua máquina dentro de um C2 pontos. Bom, geração 1, máquinas virtuais suportam 32 a 64 bits. Tem as suas limitações, a gente vai falar disso na estrutura de Hyper-V, tá? Tem esse capítulo do Hyper-V, a gente vai falar sobre essas limitações. Eu já opto pela geração 2, que tem maior capacidade de disco, gerenciamento de disco SCSI, enfim, é uma máquina muito mais performática e que eu posso inserir muito mais espaço. Geração 2, eu vou começar aqui com 1500, que é 1,5 GB. Como eu comentei, eu sempre começo minha máquina com 1,5 GB. Eu posso usar memória dinâmica, tá, dentro do meu ambiente. Para que isso serve? Eu tenho 24 GB de memória dentro do meu servidor. Quando eu coloco memória dinâmica, ele vai fazer de acordo com o que tem disponível e consumo dentro do meu ambiente, tá? Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de setar 1500 ali, ou 2 GB ou 3 GB para aquele servidor dedicado. Mas tem muito ambiente que trabalha com essa volatilidade, né? Se a máquina não exige tanta memória, ele acaba não consumindo do host físico aquela quantidade de memória. Quando você fixa aqui e não marca essa opção, você está tirando 1.5 GB da memória física e destinando para a máquina virtual. Então, o servidor físico não consegue mais trabalhar com aquele bloco de memória. Ele entregou esse bloco para a sua máquina virtual. Minha conexão de rede, interna ou externa, é servidor interno. E aqui eu defino o nome do meu disco, né? Eu gosto de colocar, para eu não me perder aqui, ó, um disco C, dois pontos, e qualquer outro disco que eu vou inserindo com a letra que eu quero colocar. Então, se eu vou colocar um disco D, eu coloco o nome D. A gente vai fazer isso aqui também. Vou definir aqui um disco de 100 GB. Depois a gente vai falar dessas outras opções aqui também no decorrer do curso, tá?
Vou dar um Next. Quero instalar o meu sistema operacional depois. Eu vou atachar a ISO nele para poder fazer a instalação. Next. Finish. Botão direito, propriedades, não, settings, desculpa, ó, botão direito na máquina virtual, settings. Por que eu entro aqui, tá? Inicialmente eu não seto a quantidade de processadores que eu quero na máquina. Ele seta um processador. Eu venho aqui, ó, e vou colocar a quantidade de núcleos que eu quero, ó. Quero 4 cores. Legal? Meu disco C está aqui. Eu tenho a placa de rede. Estão sentindo falta de alguma coisa aqui, ó? O meu CD-ROM do DVD Drive para eu poder colocar a ISO e fazer a instalação do meu servidor. Então ele não vem, eu tenho que inserir, tá? Então eu vou dar um adicionar aqui, ó. Vou voltar aqui o passo para vocês acompanharem. Botão direito, settings, SCSI, controller, DVD Drive. Se eu quiser inserir um disco, tenho aqui também. Vou adicionar. Quero inserir na minha imagem. A minha imagem está no disco D. Se não me engano, eu baixei ela no disco D. Eu tenho várias ISOs aqui. Aqui, ó. O Windows Server Standard Core 2016. Versão em inglês. Ou eu posso vir aqui, eu deixei um outro. Aqui no D. Windows Server Standard Core e Data Center. Tá vendo? Eu tenho as duas versões da mesma ISO e eu vou escolher qual que eu quero instalar. Tá? Vou deixar essa ISO aqui. E vou fazer um apply. A gente vai falar sobre cada item desse na parte de Hyper-V, tá? Aqui a gente está fazendo dentro do Hyper-V porque é o modelo de instalação, o meu host de virtualização, tá? Então eu estou criando a minha máquina virtual para aí sim instalar o sistema operacional dentro dela e aí eu libero o servidor para fazer outras coisas, legal? Então tá aqui, ok. Vou abrir essa máquina, dei 2 cliques em cima, tá? Para conectar nela. E vou fazer um Power On. Antes de fazer o Power On, desculpa, botão direito, settings novamente. Eu vou mudar a ordem do boot, tá? Vou colocar aqui, ó, o firmware, boot e network adapter, phone network adapter, né? Tá o primeiro aqui, ó, por parte de rede. Eu vou subir para DVD. Eu quero que ele faça o boot pelo DVD. Vou dar 2 cliques para conectar na máquina. E vou dar um Power On aqui no Start. Ele já vai subir pedindo a instalação. Ó. A instalação é muito mais rápida para o meu disco SSD, então ficou muito mais dinâmico fazer a instalação, tá, gente? Ele está carregando aqui as opções do sistema operacional. Daqui a pouco ele vai me mostrar o display de instalação, tá? Bom, basicamente eu tenho aqui o Windows Server 2016. Qual que é a linguagem que eu quero instalar? Eu já baixei na versão inglesa, então é a única opção de língua que ele me dá de instalação. Aí eu mudo essa opção aqui, né? Se a gente está no Brasil, é português Brasil e o formato do teclado ABNT2, tá? Para que eu não tenha dificuldade na hora de digitar dentro desse servidor, né? Com o meu teclado configurado e o meu idioma, o time current formato, né? O formato das horas, né? Dentro do, não o idioma, desculpa, o formato das horas e o formato do idioma do teclado. Next. Olha como é simples, tá? Install now. Ele vai iniciar todo o processo de varredura. Aqui nesse momento ele já está validando as configurações de hardware, se eu estou dentro dos pré-requisitos e se eu posso seguir adiante, tá? Então ele está startando o setup e ele vai me dar algumas opções a seguir, tá? A parte de instalação do Windows Server ficou muito mais simples. Antigamente, quando você queria instalar no 2003 um Windows Server com um disco iSCSI, né, um disco na controladora SCSI, você tinha que ter um disquete com driver, porque senão ele não reconhecia o disco. Agora não, é tudo mais simples. Então aqui eu tenho a versão standard com a parte core, né, só com a parte de texto de PowerShell. A versão standard com Desktop Experience, então eu tenho toda a parte visual do meu Windows Server. E o Data Center, a mesma coisa, tá? Então a gente vai começar pela Standard Desktop Experience, tá?
para fazer essa instalação. Vamos selecionar aqui a opção Next. Eu aceito os termos de licença. Se você também não aceitar, você não instala. Então, aí você decide, tá? Aí eu tenho a opção, né? Upgrade Install, né? Mantendo os arquivos. Quando eu falo de migração de Windows Server, isso é um ponto muito importante que você tem que ter em mente. Eu tenho dois modelos de migração de Windows Server. Eu posso fazer uma migração in place, né? Que é fazer uma substituição dos recursos daquele servidor, fazendo uma instalação direta. Eu particularmente nunca fiz, nunca gostei desse modelo, porque se der problema você perde o seu servidor legado e o servidor novo. Você está tudo dentro do mesmo server. O modelo side by side, lado a lado, né, que a gente fala, é o mais seguro. Então eu quero migrar um file server. Eu monto um servidor novo, instalo o sistema operacional, instalo as atualizações, coloco ele dentro do Active Directory, deixo ele bonitinho com a GPOs, tudo certinho, implemento os discos nesse novo servidor e aí sim eu faço um processo de transição dos arquivos do legado para o novo. Então eu faço uma migração side by side. Você imagina um servidor de 1 tera, 2 teras, 5 teras dentro do seu ambiente e você resolve fazer um upgrade de Windows Server. Você vai lá fazer em place, dá pau. Todo mundo da empresa sem acessar o file server, a culpa vai ser sua. Então, um planejamento de migração de Windows Server, ele é muito importante na vida de um administrador. Quando você vai fazer uma migração, você tem que estar ciente de todos os riscos que essa migração envolve. Né? Vou migrar um Active Directory, vou migrar um file server, um print server. Quais são os impactos que eu posso gerar dentro da minha estrutura? Não basta ser só administrador de lata e Windows Server. Você tem que também ter ciência do quanto de impacto aquele produto gera no negócio que você administra. Você não administra só um data center. Hoje, mais do que nunca, as empresas dependem da área de TI para gerar negócio. Então, TI passou a ser uma unidade de negócio das empresas. Quando você vai administrar o ambiente, é muito importante você conhecer o que cada servidor faz, o que cada servidor ajuda no seu negócio, porque aí você vai saber exatamente o momento certo de mexer e a forma correta de migrar. Então é muito importante. Eu sempre vou na opção de Custom Install, e aqui eu tenho, se eu tivesse mais discos nesse servidor, me apareceriam outros discos, tá? Como eu não tenho outros discos, eu posso criar um novo volume, ou eu posso dar um next e deixar com que ele faça a instalação e particione por padrão no modelo do sistema operacional. Se eu tivesse um outro disco que eu posso estender, né, então eu teria 2 discos de 100, vou imaginar servidor físico, eu quero fazer uma extensão, né, um RAID 0, eu quero expandir esse disco. Eu posso fazer essa expansão, eu vou ter 200 GB e vou fazer a instalação do sistema operacional. Porém, isso é outro risco. Se um disco der pau, você perde tudo. Então, sempre que você for instalar um sistema operacional, se ele for virtual, você não precisa necessariamente do RAID 1, que é o espelhamento de discos. Né? Você não tem essa necessidade porque você já tem backup desse servidor sendo realizado através da sua plataforma de backup. Então, no servidor físico, você teria que entrar nas propriedades do servidor, montar um RAID 1, né, que é o espelhamento, e aí você faz a instalação em cima desse RAID 1 espelhado. Por que isso? Se um disco der pau, você tem o outro ainda que vai segurar o sistema operacional no ar. E aí você faz a substituição do disco com problema. Então isso é muito importante na hora de instalar um servidor, você ter visão do que de fato você vai fazer aqui com a unidade C, né? Com o disco de instalação do sistema operacional. Num servidor físico, deixar em um único disco físico é risco. Fazer em RAID 0, você aumenta a performance, mas o risco aumenta também na mesma proporção. Fica gigante. Se um disco queimar, você perdeu o sistema operacional inteiro. Né? Então você vai ter que reinstalar ele todo do zero. E você perde todas as configurações e customizações que você fez ali. Então, servidor físico, RAID 1, máquina virtual, não há necessidade porque você já está coberto pela storage. Né? A não ser que o seu servidor físico ele esteja com discos direto na barriga e não tenha um modelo de RAID ali, aí você tem um outro problema, aí você já está falando na camada de estrutura mesmo que suporta o seu hypervisor, você precisaria olhar para isso. Tá?
Mas em linhas gerais, quando a máquina é virtual, você já está protegido pela redundância da storage, pelo backup do sistema de virtualização e tudo mais. Enfim, né, você tem uma série de garantias aí. Vou dar um Next. Ele vai criar o particionamento aqui. E aqui ele começa a fazer a cópia dos arquivos e as instalações, tá? Aqui não exige interação do administrador, então eu vou dar um pause no vídeo e eu volto assim que acabar. Legal? Bom, pessoal, pegando aqui o finalzinho da instalação, tá? Conseguimos finalizar. Imagino que vocês já estejam também nessa tela. Então ele vai restartar. Minha máquina é bem mais rápida do que antigamente. Estou com disco SSD. Vou dar um restart now aqui, ó. Vocês vão ver que o boot dela vai ser bem mais rápido. Isso que a gente fez é chamado de instalação limpa. Quando eu falo de uma instalação limpa, de fato eu pegar o CD ou o DVD, a ISO, começar uma instalação do zero, setar os parâmetros de disco, subir o sistema operacional de forma limpa, sem nenhuma configuração, customização. Existe um modelo de instalação através de imagem, tá? A gente vai abordar isso aqui no próximo tópico também. Cada tópico, eu imagino que vai ser um pouco extenso, mas eu acho que vai ser bem proveitoso com relação à riqueza de detalhes, tá? Eu acho que quanto mais detalhe a gente tiver, mais preparado a gente fica para a prova. Então tem que ter paciência, aquele ponto que eu falei. Eu preciso que você dedique um pouco do seu tempo ao vídeo, né? Eu sei que os vídeos mais interessantes são os vídeos de 20 minutos, 10 minutos, mas às vezes isso não ajuda muito. Então aqui ele está fazendo a parte inicial, deixando o Windows pronto para a tela de definição de senha, alguns parâmetros e tudo mais. É algo que demora um pouco, tá? Depende muito da performance de cada ambiente. Então, o meu ambiente é rápido, mas não é tão rápido quanto o ambiente de operação e produção. Então, ele vai finalizar aqui esse processo e a gente vai fazer a inserção da senha de administrador, vai começar a fazer algumas parametrizações e tudo mais. Vai dar outro boot. Vai subir o servidor, já está quase pronto. Legal, legal. Bom, uma outra dica com relação à prova, bom, depois eu falo sobre isso. Bom, aqui eu vou setar a minha senha de administrador do ambiente, você pode colocar a sua senha aí, se você achar mais interessante, tá? E vou dar um finish. Aqui no finish ele vai finalizar as configurações, vai subir a área de desktop, dá um Ctrl Alt Del aqui, ó, eu já vou poder logar no meu servidor. Loguei aqui no meu servidor, ele subiu minha área de trabalho. Eu já posso começar a parametrizar algumas coisas, tá? Isso é muito bacana quando a gente fala de uma instalação de Windows Server. Eu quero... Vou esperar ele carregar tudo, e a gente fala tudo de uma vez só. Então legal, Formiga, meu servidor subiu, ele está pronto. O que eu preciso fazer inicialmente? Como esse vai ser o primeiro servidor da nossa estrutura, né, a nossa topologia ela vai ser bem ampla, eu vou definir os parâmetros de rede. Qual é o segmento de rede que eu vou utilizar, né? Quais são os endereçamentos IPs que eu vou utilizar. Você pode definir o seu, né, dentro do seu ambiente, você já tem essa expertise, ou você pode seguir o que eu estou colocando aqui também, você vai ter toda a comunicação acontecendo. Change Adapters. Vou pegar aqui minha placa de rede, vou renomeá-la, vou colocar internal para facilitar. Eu sei que essa placa é da rede interna. E eu tenho minha definição de placa de rede aqui. Eu sempre começo no laboratório com o seguinte IP. 172.16.0.10.
máscara 16, né, 1/16. O gateway é 172.16.0.31, se eu não me engano, que é a minha outra máquina virtual, que é o pfSense, que é o meu gateway de rede, né? É isso aí, 172.16.0.31. Esse é o meu segmento de rede interno, que eu vou definir para o meu servidor. O meu servidor de DNS, como eu não tenho ele configurado ainda, ele vai ser um servidor, o Active Directory vai ser o DNS, eu vou setar ele mesmo, depois ele faz o ajuste, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas o meu servidor de Domain Controller tem que ser um servidor de DNS, tá? Para facilitar toda a minha estrutura de resolução de nomes, já está integrado ao Active Directory, tem uma série de porquês. A gente vai falar ainda sobre isso lá na frente, tá bom? Legal. Setei aqui as minhas configurações, meu IP, já coloquei o meu gateway. Então eu preciso saber o que? Se o servidor está navegando na internet, né? Se o meu gateway tiver tudo certo, sim. Se você tem uma rede doméstica aí, um Vivo, um NET, sua rede normalmente vai ser um 92.168.0. A minha é também, mas eu tenho já segmentado o meu laboratório. Tanto que se você olhar aqui, ó, na minha máquina virtual, a 172 é a minha rede interna do laboratório e a 192.168 é a minha rede do Virtua. Então eu tenho, cada servidor meu tem duas placas de rede, uma que chega na rede do Virtua ou do Vivo, e a outra placa de rede ela chega entre os servidores internamente. E aí através desse gateway aqui que está conectado nas duas redes é o que eu consigo fazer com que a minha máquina navegue para a internet, tá? É por isso que a minha máquina virtual navega para a internet fora da rede do Virtua. Se você tem uma rede única dentro do seu laboratório, não tem problema, você pode usar a rede 192.168 do seu Vivo ou da sua NET, enfim, seja lá qual for o seu provedor, e aí você usa o gateway que é o seu roteador. O seu roteador vai ser o gateway para sair para a internet, tá? Não tem problema nenhum. Pode ser feito dessa forma. Então definir aqui, vou fazer um... Tá pingando. Por que eu não coloquei nome aqui ainda? Porque esse servidor não tem um servidor de DNS para resolver nomes. Eu não consigo resolver um nome na internet. Olha só. Tá vendo? Eu não tenho um server de DNS que possa fazer essa consulta para mim. Eu não configurei ele ainda como um servidor de DNS. Então eu pingo o IP que eu conheço do Google, 8888, que eu sei que é externo. Vou fechar aqui. Legal, configurei minha placa de rede, configurei minha rede, ela está funcionando sem problema nenhum. Quais são os próximos passos aqui, Formiga? O que eu preciso fazer nesse servidor, né? Eu faço algumas configurações antes de começar a inserir features ou rules dentro desse servidor, né? Eu vou para a parte do local server aqui no Server Manager e aqui eu já tenho alguns parâmetros, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o nome desse servidor. Ele vem com o nome genérico, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó, para quem não viu, vou fazer tudo do zero de novo aqui, ó. Iniciar, Server Manager, ele vai abrir toda a estrutura do Server Manager. Aí ele faz uma varredura, né? Nos serviços aqui em cima na barra vocês podem ver. Ele faz uma varredura e deixa tudo em ordem. Posso vir aqui para o local server, computer name. Vou trocar o nome do meu servidor. Vou colocar o nome que eu escolhi para ele, que é o SRVTech AD01. SRVTech AD01. Não tenho que inserir ele no domínio, ele vai ser o meu domain controller, vai ser o meu AD, então quando eu fizer isso ele automaticamente se insere ao domínio. A gente vai fazer esse passo também. Legal, ele vai pedir um boot, eu não vou bootar ele agora, eu vou fazer outras coisas, então eu vou dar um restart letter. Windows Fire. Esse é um ponto que gera muita discussão entre os administradores de ambiente. Vamos pensar numa estrutura onde você tenha uma arquitetura de rede bem robusta. Então você tem o seu firewall de borda, né? Com a sua internet conectada nesse firewall. Esse firewall já impede que as invasões cheguem dentro do seu servidor, ele é a sua barreira. Aí você tem o router, aí você tem o switch e aí você tem o seu servidor. Não faz sentido eu ter esse cara habilitado. Eu desabilito sempre, tá?
eu vou desabilitar essas duas opções. Vai ter uma terceira aqui, quando esse servidor fizer parte do domínio, a gente vai desabilitar também. Legal. Desabilitei o meu Windows Firewall. Minha máquina está vulnerável? Se você tem um firewall de borda, não, sua máquina não está vulnerável. Você está sendo protegido pelo seu firewall de borda. Agora, Formiga, não, ó. Minha máquina está direto na internet, com conexão IP fixo, eu não tenho um firewall, então o ideal é que você configure suas regras de firewall do Windows Server. Agora, se a sua estrutura tem um firewall de borda, eu tiro isso daqui porque isso normalmente gera problema nas minhas configurações. Eu sempre tenho que ficar criando porta na parte interna da rede, uma vez que eu não teria que ter esse tipo de restrição. Tem empresas que fazem isso, tem empresas que têm tudo segmentado. Rede de desktop, rede de servidores, a rede de desktop só conversa com alguns servidores, portas específicas, nem toda a rede se conversa com todos os hosts, enfim. Isso dá um baita trabalho para gerenciar. Estou dizendo que é certo ou que é errado, cada estrutura nasce de um jeito. Quando você administra ambiente, você não escolhe, né? Você se adapta. É bem assim que funciona. Bom, legal. Desabilitei o meu firewall. Vou fechar aqui. Remote Management. Não, desculpa, Remote Management não. Parte de segurança do Internet Explorer eu também desabilito para ele não ficar fazendo aquelas perguntas de inserção em listas de autorização, tá? Remote Desktop eu habilito porque eu quero acessar esse servidor de forma remota de outros lugares, eu não quero ficar sempre indo na console de virtualização, eu quero dar um MS TSC ali que é o RDP e acessar esse servidor de qualquer lugar. Aplico esse cara aqui. Eu desabilito o IPv6 uma vez que ele não está sendo utilizado dentro da minha rede, tá? Então eu não tenho necessidade de ter esse cara ativo. Eu vou abrir aqui a minha placa de rede de novo. Alterar o adaptador. Vou em propriedades. E vou desabilitar o IPv6. Se eu não tenho ele habilitado, eu sempre tiro o que eu não preciso, tá? Deixo ele o mais clean possível. A parte de time tá Brasília, legal, memória tá certo que eu setei, o total de espaço em disco tá aqui, a quantidade de processadores, é o Windows Server 2016 Standard, legal, show de bola, vou fechar aqui e vou dar um boot nesse servidor. Restart, ok. Vou esperar ele botar. Como eu falei, eu quero acessá-lo de forma remota, eu quero usar o Remote Desktop. Usando o Remote Desktop, eu tenho alguns servidores aqui, eu vou ter que reconfigurar, mas eu vou deletar aqui para vocês verem como ele funciona na prática, tá? Você pode baixar esse cara aqui da internet, é o Remote Desktop Connection Manager. Você baixa aqui, você pode fazer a lista aqui dos seus servidores que você administra. Então eu tenho o server name aqui, que é o... Esse cara já vai ser o meu... Eu vou colocar IP porque minha máquina física não responde DNS, tá? Mas eu coloco IP e depois eu mudo o nome ali no display name. Se você já está dentro de uma rede, sua máquina já resolve o nome, coloca o nome do servidor aqui que ele conecta normalmente, tá? 216.0.10. E aqui eu vou mudar para SRVTech AD01. SRVTech AD01. Credenciais eu posso já deixar salvo aqui, ó. Xengu. E vou definir a minha senha para esse cara aqui. Adicionei. Vamos ver se a máquina subiu. Subiu. Eu já posso clicar aqui, ó. Autenticação correu, função não suportada. Tá. Uma opção aqui que a gente precisa mudar para o nosso laboratório poder funcionar. Então, se você seguir passo a passo o que a gente vai fazer aqui nessas dicas de curso, sei lá, treinamento, para a parte da prova 70240, você vai ter um ambiente igualzinho o que a gente está montando, tá? Deixa eu entrar aqui no local server. Alguns remote desktops não permitem, os mais antigos na verdade. Tem uma opção aqui que é a parte de security, ó. Legal.
tirar esse cara aqui. Agora foi. É a parte de segurança do Remote Desktop, que esse aplicativo não contém, tá? Que é o... Deixa eu ler aqui de novo para vocês verem. Permitir conexões apenas de computadores rodando Remote Desktop com o nível de segurança de autenticação em rede. Esse cara não tem, então eu tenho que tirar ele para poder conectar. O Remote Desktop do Windows Server já tem normalmente, tá? Então eu estou acessando a minha máquina de forma remota. Notem que o nome já mudou. Ela continua fazendo parte de Workgroup. Últimos updates. Nunca instalou. Download apenas e avisar quando instalar. Então, toda vez que eu conecto uma máquina na rede e ela já tem conexão com a minha estrutura, a primeira coisa que eu preciso fazer, né, é fazer uma atualização. Pegar os patches mais atuais e aplicar nesse servidor para que ele fique 100% atualizado e seguro, tá? Isso é boas práticas do ambiente, tá? Tem que ser feito. Legal? Então fiz a instalação, configurei o meu servidor, é uma instalação limpa, tá? Uma instalação do zero. A gente vai fazer outros tipos de instalações aqui, mas eu preciso estar com o meu ambiente montado para que vocês possam fazer isso. Então não adianta eu ficar passando um monte de conteúdo aqui sem antes ter uma estrutura pronta para receber os outros modelos de instalação, né? Como instalação através de servidor de imagem, que a gente também vai testar dentro desse laboratório. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto para esse tema, da parte de instalação limpa. Tá. Então a gente vai falar desses tópicos, vamos falar desses tópicos agora. Eu instalei o meu servidor do zero, legal? Eu fiz uma implementação, eu preciso subir o Active Directory, que é a espinha dorsal do meu ambiente, né? Onde vão ter os meus usuários, as máquinas vão estar todas interligadas, eu vou ter GPO, política de acesso, tudo vai ser gerenciado através do Active Directory. Em algum momento do curso, lá na trajetória, eu acho que das 743, a gente vai falar de forma mais aprofundada do Active Directory, tá? Esse é mais um treinamento sobre a 740, que é a instalação do Windows Server, gerenciamento, enfim, né? Coisas mais básicas, os primeiros passos do Windows Server 2016. Então, eu quero instalar uma role, né, dentro do meu servidor. Eu vou para a parte de dashboard, add roles and features. Eu vou escolher a feature do Active Directory, eu vou subir um AD no meu ambiente. Eu já setei o IP, eu já configurei alguns parâmetros do firewall, eu já fiz algumas alterações que eu precisava fazer, que é a troca do nome da máquina. Eu posso fazer a troca do nome depois de implementado o AD, do nome do servidor? Pode. É uma função já permitida e suportada. Mas eu já deixo o servidor pronto, bonito, para receber o AD aqui nesse momento. Então, dou no Next. Next de novo. Quero instalar nesse mesmo servidor, eu não quero fazer uma instalação de outro lugar. Eu quero instalar o Active Directory Domain Service. Domain Service, desculpa. Vou dar um add features. Vou dar um next. Olha como é simples. Antigamente a gente rodava o DC Promo e ia seguindo o Wizard. Hoje você sobe a role e depois você configura o seu domínio. Tá? Bom, não tem mais nada para adicionar aqui. Vou dar um next. A gente vai falar ainda sobre essa parte de Azure AD. Não é o momento agora. Tá? A gente está sendo bem inicial, né? Fazendo uma parte bem inicial do Windows Server aqui. Vou dar um next. Install. Eu vou dar um pause nessa parte aqui, ele não faz nenhum wizard mais, ele não me pede mais nada, esse wizard agora vai até o final, tá? Eu volto quando a instalação acabar para a gente configurar o AD. Bom pessoal, a instalação acabou aqui, eu vou fechar. Notem que aqui em cima ele gerou uma notificação, que é a parte de promover este servidor a um domain controller. Eu fiz a instalação da feature, eu não fiz a promoção dele para ele começar a de fato operar como um domain controller, tá? Então eu vou fazer aqui o promote. Aqui a gente vai definir alguns parâmetros, né? Como eu estou criando uma estrutura do Active Directory do zero, então eu vou definir o nome do domínio, o nome da floresta, o nome NetBIOS, enfim, tudo que o meu AD vai ser
eu defino aqui. Então, não vou adicionar o domain controller a um domínio existente e nem vou adicionar um domínio novo a uma floresta existente. Eu vou criar uma nova floresta. Essa floresta eu vou nomeá-la de techinbase.com.br. Existe uma grande discussão sobre boas práticas de você adicionar o seu nome externo ao seu domínio interno, tá? Porém, quando você fala de integração do Active Directory com o Microsoft Azure ou Office 365, obrigatoriamente você tem que setar um UPN para os seus usuários. Como a gente vai falar disso, eu faço o .com.br porque fica mais fácil. Então vamos fazer diferente. .local, que é o padrão que a gente mais encontra por aí. Né? .int, .internal, o que você imaginar que tem que ser o seu domínio. Então vamos imaginar que eu vou pingar um servidor. Ping srv techad01.techinbase.local. Esse é o meu domínio interno. Tá? Então tudo que eu vou fazer com resolução de nome sempre vai ser o nome do host, .techinbase.local. Você pode colocar o nome que você quiser dentro da sua estrutura, desde que você sempre lembre da referência do que nós estamos montando aqui, né? Aí não adianta eu fazer um vídeo mostrando sobre techinbase.local e aí você vai pingar techinbase.local, mas você definiu o seu nome de AD como contoso.com. Então, assim, se você quer seguir o step by step desse curso, quiser fazer com a mesma nomenclatura que eu estou usando para não se perder, tudo bem. Agora, se você já entende esse conceito e você quer seguir no seu modelo, vai em frente, sem problema nenhum, a vida segue. Next. Ele vai fazer uma varredura, ver se esse nome não existe de alguma forma, enfim, né? Tá fazendo um checklist dele aí. Ele vai me passar para a próxima etapa, que é o nome NetBIOS. O nome NetBIOS é um single name. Normalmente ele sugere que seja o primeiro nome do seu domínio, né? Bom, vamos aqui setar as configurações. Então, eu vou querer especificar dentro desse domain controller, eu quero que ele seja um DNS server para resolução de nome e um global catalog. Ele é meu primeiro AD, então eu não posso definir que ele vai ser um read-only com DC. A gente vai falar sobre isso futuramente, mas ele não pode ser nesse primeiro momento. Aqui eu defino o nível funcional da minha floresta. Então eu tenho o 2012, ou essa versão que eu estou instalando era a Preview, 2016. O nível funcional da floresta, normalmente eu seto 2008 R2 ou 2008, por quê? Porque eu faço também uma parte de migração de nível funcional de floresta depois para vocês verem como é que isso é feito. Então, setem aqui o nível 2008, tá? Depois a gente vai instalar outros domain controllers para vocês verem como é que funciona essa parte de replicação. A gente não vai ficar em um servidor só. Definam uma senha. Essa senha é uma senha de restore, quando você precisar fazer um modelo de restore do Active Directory, ele pede essa senha para você poder fazer isso, de um backup. Então definam essa senha e guardem ela. DNS. Aqui voltando, falando só um pouco dessa parte, imagina que você faz um backup do seu Active Directory no modelo tradicional, vai lá, escolhe o backup do AD e tudo mais bonitinho. Quando você vai fazer um restore em nível de AD, imagina que sua mente deu pau, cagou, deu pau em tudo. Você perdeu todos os domain controllers e você vai fazer um restore em nível de Active Directory. Você vai precisar dessa senha para restabelecer esse seu domain controller. Mas isso aqui é muito raro de utilizar, tá? Na minha trajetória, eu nunca precisei dessa senha para nada, tá? Dá o Next. Aqui ele não vai liberar a criação de DNS Delegation, é o seu primeiro servidor. Aí o nome NetBIOS. O nome NetBIOS é um nome simplificado, como eu estava comentando anteriormente. Normalmente ele sugere o primeiro nome do seu domínio, né? Faz mais referência. Seu domínio é techinbase.local, seu NetBIOS é techinbase. Eu posso colocar outro nome? Pode, mas aí você pode se perder em algum momento. Fica muito mais fácil para quando alguém desenvolve também dentro do seu ambiente, vai pesquisar o nome, fica muito mais fácil que o nome NetBIOS seja o nome do seu domínio.
Os paths, os paths são os caminhos que você vai colocar à base do Active Directory, tá? Então, se você tiver outra unidade de disco e você quer segmentar isso, você pode colocar a sua base do sysvol, NTDS em outro disco. Como eu só tenho C2 pontos, eu vou partir para essa linha. Review, para ver se está tudo certo o que eu selecionei, né? Se você tiver curiosidade de ver o script, está aqui, ó, o script que ele vai usar para poder fazer as configurações, tá? Se eu rodar isso aqui dentro do PowerShell, ele também faz. Next. Ele vai dar uma verificada nos pré-requisitos para Domain Controller Operation, hardware, software, configurações, enfim. Ele vai fazer um checklist geral aí agora. Vai validar todos os pontos. Se tiver tudo ok, você vai passar. Vai para a parte de implementação, tá? Então, basicamente, nesse momento onde nós estamos, né, do módulo, nós instalamos o Windows Server no modo cru dele, né, sem nenhuma customização, uma instalação limpa. Fizemos algumas parametrizações na parte de rede, colocamos nosso IP, a máscara, o gateway, o servidor de DNS que vai ser ele mesmo porque ele é um AD. Mudamos algumas configurações ali no Server Manager para a parte de nome de servidor, firewall do Windows, alguns parâmetros ali de Remote Desktop também. E agora a gente está subindo a feature do Active Directory, que vai ser a nossa base também para esse curso. Então, tá tudo certo. Essa parte aqui desses alertas é absolutamente normal. Você pode seguir sem problema nenhum. O bacana aqui, depois que a gente finalizar toda essa camada, a gente vai fazer um upgrade das funções dos servidores que a gente montou para o Windows Server 2019. Então isso vai ser muito legal. No final desse treinamento, você vai ter, na prática, você vai pegar o seu ambiente montado e vai migrá-lo para o Windows Server 2019, com o Active Directory 2019, enfim. Vai ser bem bacana aí o pós, né, certificação da MCSA Windows Server 2016, tá bom? Isso é um compromisso meu. Não sei quanto tempo vai levar, né? A gente estou tentando fazer uma rotina de gravação. Vou tentar gravar dia sim, dia não, né? Cada intervalo de um dia colocar um capítulo novo. É extenso o vídeo. Eu vou ter que quebrá-los de 30 em 30 minutos, mas tudo bem, não tem problema. A gente faz isso. Eu vou dar um pause aqui. Quando ele terminar a configuração, eu volto, tá? Bom, pessoal, voltei aqui com a parte de finalização da instalação do Active Directory. Vou fechar, ele vai pedir para botar o servidor, tá? É um processo normal, ele vai botar o server para poder validar e deixar tudo habilitado do Active Directory. Dando o boot aqui, ó, uma vez que eu fiz a implementação do Active Directory, eu preciso mudar alguns parâmetros de autenticação aqui na minha estrutura de remote, ó. Aqui eu estava logando com a conta local. Aqui já vou colocar o techinbase.local, que é o meu domínio para ele poder logar. Legal? Tirar, aplicar as configurações, demora um pouquinho. Vou dar um pause novamente. Assim que ele finalizar, eu volto. Bom, pessoal, voltei. O servidor está no ar. Vou fazer aqui o logon, né? Eu fiz a alteração da autenticação. Ele já se autentica agora através do domínio techinbase.local. Ele deixa de utilizar uma conta local do Windows para poder trabalhar e já passa a operar com o Active Directory, tá? Essa é a primeira aula, tá? De todo o material que eu tenho proposto aqui para a gente falar de 70, 740, tá? A gente vai falar sobre muita coisa. Tem alguns pontos que eu acho crucial colocar aqui, que às vezes não faz parte do modelo da prova, que é algumas coisas de Active Directory, como deixar o seu ambiente totalmente preparado
eu acho que é bom que você já começa a ter uma visão mais ampla do que é uma rede com uma estrutura dessas, tá? Então, só checando aqui se o nosso AD está instalado de forma correta, eu cliquei lá no Administrative Tools e vou mostrar para vocês que o AD já está implementado e operando. Como eu instalei o servidor de DNS, eu não sei se vocês lembram lá atrás no vídeo, eu tentei pingar um site aqui da Globo e não consegui. Agora que eu instalei o servidor de DNS, olha que interessante, eu já consigo resolver o nome para fora. Ele já vai fazer a resolução para mim. Ó, eu já consigo pingar qualquer estrutura externa. Então, ou seja, já está funcionando até para navegar na internet e buscar as atualizações. Mas isso é tema para um próximo vídeo, tá? Chegou, pegou o ovo por aqui. Ah, agora pegou. Mais uma questão de ajuste mesmo. O DNS está aprendendo ainda. Então, olha aqui, ó, eu já tenho as features do Active Directory instaladas. DNS, Group Policy Management. Então já tem bastante coisa aqui que eu posso começar a brincar. O modelo tradicional de gestão de Active Directory é esse aqui, ó. Então eu já tenho meu domínio, techinbase.local, minha estrutura base, os meus usuários de sistema e grupos de sistema, a conta administrator que eu utilizei para logar agora no servidor, e a parte de computer ela está zerada, e domain controller vai ter o servidor SRVTech AD01. Então se você seguiu todos os passos da nossa estrutura de aula e chegou nesse mesmo modelo, então você conseguiu completar com sucesso essa primeira etapa, que é a instalação do Windows Server, a configuração do Active Directory, algumas parametrizações do sistema operacional. Se você tiver alguma dúvida de como você pode montar sua arquitetura de rede, pô, Formiga, minha rede ela é pequena, eu só tenho o router da Vivo ali, eu não tenho uma estrutura que eu possa apartar, manda uma mensagem para mim. Eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês a desenharem um modelo de rede para que vocês possam aproveitar ao máximo esse curso. Eu não faço promessas aqui de que esse curso vai te levar até a certificação, que esse curso vai te promover ao MCSA, até mesmo porque ele é um curso gratuito, eu estou disponibilizando o meu tempo para ajudar outras pessoas, tá? Como eu disse, a única coisa que eu estou cobrando de você é um pouco de paciência e um pouco do seu tempo para que você possa estudar com calma, com tranquilidade. E obviamente você vai ter que ter algum sacrifício para poder chegar onde você quer. Você não vai conseguir chegar ao MCSA fazendo dumping. Tudo legal, você vai conseguir, óbvio que você vai tirar as suas provas se você usar um dumping, um exame collection. Tudo bem, mas você vai estar se sabotando. Quando você se certifica através de um modelo do exame collection, se você não tem toda essa base, se você não tem toda essa preparação, você chega cru no mercado de trabalho, você chega cru para administrar um ambiente. E eu posso te garantir que se você estiver se certificando do zero, através de um modelo como esse, tentando pular um caminho que é duro, não é fácil, você não vai saber a diferença entre permissionamento de um diretório, você não vai saber a diferença entre um permissionamento de share e um permissionamento de security, que a gente também vai falar aqui. Então tem que ter muito cuidado quando você vai usar esses atalhos. Às vezes você já tem um baita conhecimento de estrutura, de Windows, de administração de ambiente, mas você não consegue tirar a prova por algum motivo específico e vai usar o dump, mas você já tem uma trajetória, você já tem compromissos, metas que você já atingiu. Não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu estou dizendo que se você vai se habilitar neste caminho, que você tenha pelo menos o conhecimento técnico e prático de tudo aquilo que a gente está falando aqui. Fazer provas através de dumping, eu acho que é autossabotagem. Você está se iludindo. Então, o que eu peço para você, tenha paciência, os vídeos serão longos sim, a jornada será longa sim, mas é assim que a coisa funciona. Não adianta a gente achar que a gente vai sentar na frente de um computador, em 10 minutos de videoaula a gente vai atingir o objetivo que é virar um MCSA 2016. Então, se você está engajado comigo nesse objetivo, o seu lugar é aqui, no TechInBase, compartilhando o conhecimento que você também está adquirindo e ajudando outras pessoas que querem também chegar nesse caminho. Eu vou ficando por aqui para a aula não se estender muito.
No próximo vídeo a gente começa a falar de uma preparação de ambiente para instalação de imagem, a gente vai falar de DHCP, a gente vai falar de uma série de outras coisas, armazenamento. Então, assim, cada vídeo vai ter o seu tópico específico, mas vai cobrir de uma forma geral a parte da certificação. Como eu disse, você tem outras ferramentas também que vão te ajudar a chegar. A guia de referência que eu dei aqui do exame REF 70740 para você utilizar como leitura. É muito importante você ter a leitura do livro também. Tá? Tem bastante simulado na internet, você pode utilizar também, é muito importante. Mas a videoaula prática ela é fundamental para você começar a colocar os conceitos do livro na prática. Começar a entender de fato como é que funciona. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela paciência, pela dedicação. Eu desejo sorte aí nessa jornada. Não é um caminho fácil, como eu disse anteriormente, mas eu estou aqui para ajudar. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode escrever aí nos comentários. Eu vou tentar responder o mais rápido possível. O que eu não souber responder, eu vou emular no meu laboratório e vou dar essa resposta. Então, eu quero assumir esse compromisso e fazer essa construção, essa caminhada junto com você, tá? Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, divulga para os amigos que também querem chegar nesse mesmo caminho que você. Eu preciso expandir essa rede de conhecimento, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível que eu conseguir. Então, segue aí o vídeo, até a próxima, muito obrigado por ter participado até aqui. Me desculpa se eu alonguei, os próximos vídeos vão acabar sendo mais objetivos, porque a gente já passou dessa primeira etapa e a gente vai seguir em frente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabe, o contato está aberto. Abraço, pessoal, até a próxima.